Você já sentiu que havia algo errado naquela pessoa, mas não conseguia explicar por quê? Não era ciúme, não era julgamento, não era insegurança, era algo mais profundo, mais silencioso, mais espiritual. Era como se os seus olhos vissem o rosto e o seu espírito enxergasse outra coisa por trás daquele sorriso. E você ficou quieto, porque achou que estava exagerando, porque tinha medo de parecer louco, porque ninguém ao seu redor parecia sentir o que você estava sentindo. Mas e se eu te disser que essa sensação não era loucura, era dom? Hoje, neste estudo, eu preciso falar com você sobre algo que a maioria das igrejas não ensina com a clareza que deveria. Algo que o inimigo faz de tudo para que você não descubra. Porque quando você descobre, você se torna perigoso para o reino das trevas. Estou falando do dom de discernimento de espíritos, do poder que Deus coloca em pessoas específicas para que elas consigam enxergar o que os olhos físicos não alcançam, para que elas sintam o que a maioria ignora, para que elas ouçam o que o barulho do mundo tenta abafar, para que elas reconheçam o inimigo mesmo quando ele está de terno e gravata, mesmo quando está usando linguagem religiosa, mesmo quando está dentro de 4 paredes que tem uma cruz na parede. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 12, versículo 10, que entre os dons do Espírito Santo está o discernimento de espíritos. Mas o que poucos sabem é que esse dom não se manifesta apenas em momentos dramáticos de libertação ou exorcismo. Ele se manifesta no dia a dia, em conversas que parecem inofensivas, em lugares que parecem comuns, em relacionamentos que parecem abençoados, em sonhos que parecem aleatórios, em sensações que parecem não ter explicação lógica, mas que carregam uma origem sobrenatural inegável. E o inimigo sabe disso. Por isso ele vai fazer tudo para que você ache que está exagerando, que está sendo dramático, que está vivendo de emoções. Se você chegou até este vídeo hoje, eu acredito que não foi por acidente. Deus tem um propósito para cada pessoa que está assistindo agora. Talvez você já tenha vivido situações que nunca conseguiu explicar. Talvez você já tenha se sentido diferente, fora do lugar, como se enxergasse uma camada da realidade que os outros ao seu redor simplesmente não percebem. Talvez você já tenha sido chamado de sensível demais, de exagerado, de ansioso, de negativo. Mas dentro de você havia uma certeza silenciosa que as palavras dos outros não conseguiam apagar. Uma certeza que não vinha da sua cabeça, vinha do fundo do seu ser. Neste estudo, você vai descobrir os sinais bíblicos de que você pode carregar esse dom. Vai entender por que o inimigo teme tanto as pessoas que têm o discernimento ativo. Vai aprender a não ignorar o que o Espírito Santo sussurra ao seu coração. Vai compreender como esse dom se manifesta de formas diferentes em pessoas diferentes. E vai sair daqui com uma clareza que vai mudar completamente a forma como você vê a vida espiritual ao seu redor e dentro de você. Há um segredo que poucos dentro da igreja conhecem de verdade, e ele está escondido nas páginas da Palavra de Deus, esperando que olhos abertos o enxerguem. Um poder que, quando ativado, protege você, liberta você, posiciona você como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor e coloca você numa lista de pessoas que o inimigo teme. E eu vou revelar esse segredo com você, passagem por passagem, reflexão por reflexão, nos próximos minutos. Então não feche este vídeo, não deixe para depois. O que Deus quer te dizer hoje não pode esperar. Mas antes de começarmos, eu preciso te pedir uma coisa especial. Muitas pessoas que assistem a estes estudos não têm uma igreja próxima. Para muitos, este canal é o único espaço de comunhão, de ensino, de presença espiritual na rotina semanal. Por isso, eu sempre peço que você participe desde o início. Sempre que começar um novo estudo aqui no canal, comente a frase "Paz do Senhor".
É a nossa forma de nos cumprimentarmos como irmãos, de marcarmos presença diante de Deus e uns dos outros. Sinta orgulho de fazer parte dessa família. Sinta que você não está sozinho nessa caminhada. Comente agora: paz do Senhor. E se este conteúdo tem alimentado a sua fé, se tem sido um suporte na sua caminhada espiritual, não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no canal. Cada inscrição é um sim para continuar recebendo a palavra de Deus na sua rotina. É um gesto simples, mas que mantém a chama acesa nos dias comuns, quando ninguém está olhando, quando a vida pesa e você precisa de algo que te lembre que Deus ainda está no trono. Esteja inscrito. Faça parte. E agora, o estudo vai começar. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, falando sobre os dons espirituais, ele estava respondendo a uma comunidade cheia de confusão, de disputas internas e de pessoas que não sabiam ao certo qual era o seu lugar no corpo de Cristo. Era uma igreja real, com problemas reais, com pessoas que erravam, que discutiam, que tinham ciúmes uns dos outros. E foi exatamente para essa igreja imperfeita que Paulo escreveu um dos capítulos mais ricos sobre os dons do Espírito Santo na Palavra de Deus. No meio dessa lista de dons extraordinários, como falar em línguas, operar milagres e ter fé miraculosa, ele menciona algo que muitos leem rápido demais e não param para entender com profundidade: o discernimento de espíritos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Paulo lista esse dom como um dos manifestados pelo mesmo e único Espírito Santo, distribuídos a cada um em particular, como ele quer, não como nós queremos, não como a liderança decide, como ele quer. Mas o que é esse discernimento na prática concreta da vida? É a capacidade sobrenatural de perceber a origem espiritual de algo, de identificar se um espírito é de Deus, do diabo ou simplesmente humano e carnal. É uma espécie de visão espiritual que vai além da lógica, além da razão analítica, além do que os olhos veem ou os ouvidos ouvem. É como ter um filtro espiritual ativo que processa a realidade em camadas que a maioria das pessoas nunca alcança. Imagine que você está numa reunião de oração. As palavras são bonitas, a melodia é suave, o ambiente parece propício, mas algo dentro de você não descansa. Há uma inquietação que você não consegue nomear, mas que não vai embora, por mais que você tente se concentrar no louvor. Não é distração, não é cansaço. É o Espírito Santo te alertando que nem tudo o que brilha ali é luz de Deus. Esse alerta silencioso, esse desconforto sem nome, pode ser exatamente o dom de discernimento operando na sua vida. Ou imagine o oposto. Você entra numa reunião simples, humilde, sem grande produção musical, sem telões, sem estrutura impressionante. Mas assim que você cruza a porta, algo no seu espírito acende. Há uma presença que não tem explicação racional. Uma paz que não é da sua mente. Uma certeza de que Deus está ali, naquele lugar, naquele grupo de pessoas, de uma forma que você raramente experimenta em lugares muito mais elaborados. Isso também é discernimento. A capacidade de perceber onde Deus está genuinamente presente. A ciência moderna tem estudado o que chamam de cognição social, que é a capacidade do cérebro humano de processar informações sutis sobre outras pessoas, como microexpressões faciais que duram frações de segundo, variações no tom de voz, padrões de comportamento que passam despercebidos conscientemente, mas são registrados e analisados pelo sistema nervoso de forma autônoma. Estudos da Universidade de Harvard mostram que o ser humano é capaz de detectar engano, mesmo quando não consegue identificar conscientemente os sinais que captou. Mas o que a ciência ainda não consegue explicar completamente é como certas pessoas percebem muito além do que pode ser processado por esses mecanismos naturais,
como certas pessoas sabem coisas que não poderiam saber, como certas pessoas sentem o que deveria ser invisível. E a resposta para isso não está num laboratório, está em Deus. O dom de discernimento não é fruto de experiência acumulada, de inteligência emocional apurada ou de sensibilidade artística desenvolvida. Ele é dado pelo Espírito Santo a quem Ele quer, quando Ele quer, para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Isso significa que você não escolhe ter esse dom. Deus escolhe te dar, e quando Ele dá, Ele também ensina como usar, como calibrar e como não se perder no caminho. Por isso, se você tem reconhecido esses sinais na sua própria vida, não diminua o que Deus colocou em você. Não chame de ansiedade o que pode ser unção. Não chame de paranoia o que pode ser proteção divina. O inimigo vai tentar te convencer a silenciar o dom que mais o ameaça. Não deixe. Tem uma cena no livro de 1 Reis, no capítulo 19, que eu preciso que você leia com os olhos do Espírito e não apenas com os olhos da mente. Elias estava exausto. Tinha acabado de viver um dos maiores confrontos espirituais da história de Israel. O desafio no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício diante de todos os profetas de Baal. Uma vitória esmagadora, um milagre público e inegável. O povo havia se curvado e declarado: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." E mesmo assim, no dia seguinte, Elias estava debaixo de uma árvore no deserto, pedindo para morrer. Isso já nos diz algo poderoso e verdadeiro sobre quem carrega dons espirituais intensos. A mesma sensibilidade que permite enxergar o sobrenatural com clareza também te faz sentir o peso do mundo de uma forma que os outros simplesmente não compreendem. A mesma abertura espiritual que te faz perceber a presença de Deus também te deixa vulnerável ao cansaço da batalha. Elias não estava sendo fraco, ele estava sendo humano dentro de um chamado sobrenatural. E Deus, em vez de repreendê-lo por isso, enviou um anjo para alimentá-lo. 2 vezes, porque a jornada era longa demais para as forças que ele tinha no momento. Mas o que eu quero que você perceba está no versículo 11 do mesmo capítulo 19. Deus diz a Elias: "Sai e para diante do Senhor no monte." E então veio um vento fortíssimo que rasgava as montanhas e despedaçava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto que sacudiu tudo ao redor. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo que consumia. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, tão suave que quase passava despercebida, tão quieta que exigia silêncio para ser ouvida. Aqui está um dos maiores ensinamentos sobre o dom de discernimento. E é um ensinamento que vem com dor antes de vir com glória. Quem tem esse dom aprende, frequentemente no caminho difícil, a distinguir o que é barulho do que é Deus. O inimigo se disfarça no vento forte e espetacular, se esconde no terremoto emocional das crises, se camufla no fogo das situações que parecem urgentes e consumidoras. E enquanto todo mundo está olhando para o espetáculo, a pessoa com discernimento espiritual está quieta, atenta, esperando a voz mansa. Porque ela já aprendeu, talvez através de erros dolorosos, que Deus raramente está no lugar mais óbvio e barulhento. Você já esteve numa situação onde todo mundo ao seu redor estava empolgado com algo, achando que era claramente de Deus? E você sentia um desconforto silencioso que não conseguia explicar com palavras? Onde todo mundo via bênção derramada e você sentia um alerta quieto no fundo do seu espírito que te impedia de mergulhar de cabeça. Esse desconforto, quando vem genuinamente do Espírito Santo e não da sua própria resistência, não é negatividade, não é falta de fé,
Não é espírito de crítica, é discernimento. É o mesmo dom que fez Elias reconhecer a voz de Deus no silêncio que veio depois do caos, enquanto outros teriam ficado completamente impressionados com o vento e o fogo e o terremoto. A neurociência moderna fala sobre o que é chamado de processamento cognitivo implícito, que é quando o nosso sistema nervoso analisa padrões complexos e emite sinais de alerta antes mesmo que a consciência os processe de forma verbal e racional. Esse processo acontece mais rápido do que o pensamento consciente e frequentemente é mais preciso, porque não está sujeito aos nossos vieses e desejos. Mas o que acontece com quem tem o dom de discernimento vai muito além desse mecanismo neurológico natural. É um saber que vem de dentro do espírito, não do córtex pré-frontal. É uma certeza que não se explica de forma racional, mas que se confirma com o tempo de maneiras que impressionam até quem não acredita em nada sobrenatural. E com o tempo, quem aprende a confiar nesse dom, quem para de questionar se é loucura e começa a dialogar com ele em oração, descobre que é um dos maiores presentes que Deus poderia ter dado. Existe algo que muitas pessoas com discernimento espiritual relatam em privado, em conversas de confiança, que a maioria das igrejas nunca ensina de forma direta e honesta. O dom de discernimento pode se manifestar no corpo físico. Não apenas como um pensamento que passa pela mente ou um sentimento vago que você tenta interpretar, mas como uma resposta física, concreta e inegável, que acontece antes mesmo de você ter tempo de analisar qualquer coisa intelectualmente. Um arrepio que percorre a espinha quando alguém diz algo que parece verdade, mas o seu espírito sente como uma mentira disfarçada de sabedoria. Um peso no peito que aparece ao entrar em certos lugares ou ao se aproximar de certas pessoas, mesmo que o ambiente pareça perfeitamente normal à observação exterior. Uma náusea sutil, quase imperceptível, que não tem causa orgânica identificável, mas que acompanha situações espiritualmente carregadas com uma consistência que não pode ser ignorada. Um calor interno, como se o fogo do Espírito Santo acendesse dentro de você sem aviso prévio, quando algo genuinamente sagrado está acontecendo ao seu redor, ou quando uma palavra de Deus toca o seu espírito de uma forma específica. Isso não é superstição antiga, isso não é hipocondria espiritual, isso não é confusão entre emoção e unção. Isso está registrado na palavra de Deus de maneiras que poucas pessoas conectam conscientemente com o discernimento físico, porque estamos acostumados a separar o que é espiritual do que é corporal, como se fossem dois mundos completamente distintos. Mas a Bíblia não os separa dessa forma. Pense em Daniel, no capítulo 10. Quando o anjo de Deus se aproximou para revelar uma visão profética, Daniel descreveu fisicamente o que aconteceu com ele. Não restou força em mim, e o meu vício se transformou em corrupção, e não conservei força alguma. O seu corpo reagiu à presença espiritual daquele ser antes que qualquer palavra fosse dita. Ele fisicamente colapsou diante da realidade do mundo espiritual se manifestando no mundo físico. E então o anjo o tocou e lhe devolveu as forças para que pudesse receber a mensagem. O processo foi físico desde o início. Ou pense no apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 1. Quando ele viu o Cristo glorificado em toda a sua majestade, ele caiu como morto. Não foi uma decisão consciente de prostrar-se. Não foi um ato religioso calculado. Foi o seu corpo humano respondendo à revelação de uma realidade espiritual de tal magnitude que os seus sistemas físicos simplesmente não conseguiram sustentar a experiência. O espírito e o corpo são conectados de uma forma que a teologia simplista e a medicina reducionista frequentemente ignoram, mas que a palavra de Deus confirma repetidamente ao longo de toda a Escritura.
A ciência também apoia isso de maneiras cada vez mais fascinantes. O sistema nervoso entérico, que é a complexa rede neural que envolve o nosso trato gastrointestinal, contém mais de 100 milhões de neurônios, mais do que a medula espinhal inteira, e se comunica com o cérebro de forma bidirecional e autônoma. Pesquisadores da área de neurociência chamam esse sistema de segundo cérebro, porque ele processa informações ambientais e sociais de forma independente e emite sinais que sentimos como intuição visceral, como aquela sensação no estômago que aparece antes da mente ter chegado a uma conclusão. Mas o que acontece quando o Espírito de Deus habita em você, como diz 1 Coríntios 3, versículo 16, que declara que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, é que esse sistema natural se torna um canal espiritual. O Espírito Santo usa o templo que ele habita para te avisar, para te orientar, para te proteger de formas que vão além da sua capacidade racional de processar o perigo. Se você tem sentido essas respostas físicas que não têm explicação médica, que aparecem e desaparecem de acordo com contextos espirituais específicos, que se manifestam em ambientes ou diante de pessoas e não em outros momentos, eu quero que você saiba com clareza que pode ser o Espírito Santo operando o dom de discernimento no templo que ele mesmo escolheu habitar. Não ignore. Não trate como doença. Não tome um remédio para silenciar o que Deus pode estar usando para te falar. Ore. Pergunte. Peça que Ele te ensine a interpretar o que o seu espírito está comunicando através do corpo que Ele santificou e habita. Há um episódio no livro de Gênesis que nunca deixou de me impressionar profundamente, não pela força física que ele descreve na sua superfície, mas pela profundidade espiritual que ele carrega em cada detalhe. Jacó estava sozinho, à noite, às margens do rio Jaboque. Todo o mundo que ele amava havia atravessado para o outro lado. Seus filhos, suas esposas, seus servos, seus rebanhos. Ele ficou do lado de cá, sozinho na escuridão. E ali, naquela solidão completa, naquela noite sem testemunhas, um homem veio e lutou com ele até o amanhecer. Um homem que, como descobrimos ao longo do texto, não era um homem qualquer. Era uma manifestação divina. Era Deus, ou um anjo de Deus, encontrando Jacó exatamente no seu ponto de maior vulnerabilidade, no seu momento de maior solidão espiritual, na véspera de um encontro que ele temia profundamente. E o que me impressiona não é apenas a luta, é que Jacó, no meio daquela batalha na escuridão, reconheceu com quem estava lutando. Isso é discernimento espiritual operando em condição extrema. O que acontece no versículo 25 é revelador. Quando o ser sobrenatural viu que não prevalecia contra Jacó, ele tocou a articulação do seu fêmur e o desancou. Jacó começa a mancar. Está ferido. A sua própria força física foi reduzida deliberadamente. E mesmo assim, ele não para. Ele continua agarrado com uma determinação que só pode ser explicada pelo discernimento. Ele sabia que o que tinha à sua frente era maior do que qualquer coisa que ele jamais tinha encontrado, e que soltar seria a pior decisão da sua vida. E então ele diz a coisa mais surpreendente que um homem poderia dizer naquela situação: não te deixarei ir se não me abençoares. Um homem mancando, ferido, exausto, na madrugada mais escura de sua vida, mas com a lucidez espiritual para reconhecer que estava diante de algo divino e com a determinação de não soltar aquela oportunidade até receber o que precisava. Isso é discernimento maduro, não a capacidade de ver demônios e sair correndo em pânico. É a capacidade de reconhecer o momento espiritual em que você está vivendo, mesmo quando ele é doloroso, mesmo quando é incompreensível, e não deixar passar sem extrair tudo o que Deus tem para você naquele momento.
Muitas pessoas com o dom de discernimento vivem suas próprias madrugadas de Jaboque. Noites em que lutam com coisas que não conseguem nomear para ninguém. Conflitos internos que parecem não ter resolução lógica. Batalhas que ninguém ao redor percebe, porque acontecem num nível que vai além do visível. E a tentação mais cruel nessas madrugadas é ceder, é soltar, é aceitar a derrota e ir dormir achando que a luta foi inútil. Mas Jacó nos mostra que a madrugada espiritual pode ser o momento mais transformador da sua vida, se você se recusar a sair sem a bênção. E veja o que acontece ao amanhecer. Jacó recebe um novo nome. Ele não é mais chamado de Jacó, que significa o que substitui, aquele que agarra o calcanhar, o enganador. Ele passa a ser Israel, que significa o que lutou com Deus e venceu. Uma noite inteira de luta, de discernimento, de reconhecimento e de determinação espiritual mudou completamente e para sempre a identidade daquele homem. E o lugar recebeu um nome, Peniel, que significa face de Deus. Porque foi lá, naquela madrugada, que Jacó viu a face de Deus e sua vida foi preservada. Se você tem enfrentado suas madrugadas espirituais que ninguém ao seu redor parece compreender, se você tem lutado com coisas invisíveis que pesam de formas que você mal consegue descrever em palavras, eu quero que você saiba, você não está sozinho e não está louco. Você pode estar exatamente no seu jaboque. E se for assim, não solte, não ceda à exaustão. Segure-se ao Senhor com toda a força que ainda lhe resta, porque ao amanhecer você pode receber não apenas uma resposta para a sua luta, mas um novo nome, uma nova identidade e uma nova missão escrita pela própria mão de Deus. Existe uma dimensão do discernimento espiritual que opera enquanto o mundo físico dorme, enquanto o barulho do dia se cala e a mente consciente finalmente descansa. E não estou falando de algo místico desconectado da palavra de Deus ou de uma espiritualidade vaga e indefinida. Estou falando de algo que a Bíblia documenta em dezenas de passagens, do Gênesis ao Apocalipse, com uma clareza e uma consistência que não deixa espaço razoável para a dúvida. Deus fala por meio de sonhos. Joel 2, versículo 28. Numa profecia que o próprio Deus pronunciou através do profeta. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. Esse versículo, que o apóstolo Pedro citou no dia de Pentecostes como cumprimento profético na inauguração da nova aliança, não fala de algo que pertenceu apenas à era dos apóstolos e acabou com o fechamento do cânon bíblico. Fala de uma realidade do derramamento do Espírito Santo que continua operando sobre o povo de Deus em toda a extensão da história da Igreja, incluindo o momento em que você está vivendo agora. A pergunta que eu faço a você, com cuidado e respeito, é esta. Você tem prestado atenção genuína nos seus sonhos? Não estou falando de qualquer sonho que passa pela sua mente durante o sono. A mente humana, durante o sono REM, processa memórias do dia, consolida aprendizados, integra emoções não resolvidas e gera imagens que são essencialmente neurológicas e psicológicas, sem conteúdo espiritual específico. Mas há sonhos que têm uma qualidade radicalmente diferente, que os distingue dos sonhos comuns de uma forma que quem os experimenta raramente esquece. São sonhos que você acorda e sente que ainda está dentro deles, como se o mundo do sonho fosse mais real do que o quarto onde você está deitado. Sonhos que têm uma clareza, uma coerência interna, uma organização narrativa que parece querer comunicar algo específico e não apenas processar ruídos do dia. Sonhos que se repetem com variações, como se o céu estivesse tentando garantir que a mensagem chegue. Sonhos
que envolvem pessoas que você descobre depois que estavam passando exatamente pelo que o sonho mostrava, sem que você soubesse conscientemente. Sonhos que te mostram algo que acontece dias ou semanas depois, com uma precisão que não pode ser atribuída à coincidência. A psicologia contemporânea reconhece que o estado de sonho é um estado em que o cérebro tem acesso a conexões e associações que a mente consciente, com seus filtros e bloqueios, frequentemente impede. Mas o que a palavra de Deus revela vai além de qualquer modelo psicológico. Para quem tem o dom de discernimento ativo, esse estado de sono pode se tornar um canal privilegiado do Espírito Santo, um espaço onde o barulho da vida acordada é silenciado e onde Deus pode comunicar com mais clareza o que a sua mente diurna não teria condições de receber. Pense em José, filho de Jacó, no livro de Gênesis. Desde jovem, ele tinha sonhos que continham mensagens proféticas sobre o seu próprio destino e o destino da sua família. Sonhos de feixes de trigo e de estrelas que se curvavam diante dele. Sonhos que lhe custaram caro, que geraram inveja e perseguição dos seus próprios irmãos, que o levaram à escravidão e depois à prisão. Mas também a capacidade de interpretar os sonhos de outros, como o do copeiro e o do padeiro, e depois os 2 sonhos do próprio Faraó, que nenhum sábio do Egito conseguia interpretar. E foi exatamente esse dom, exercido com fidelidade e dependência de Deus, que tirou José da prisão e o colocou no posto mais alto do Egito, segundo apenas ao próprio Faraó. Se você tem tido sonhos intensos, perturbadores, que parecem carregados de um peso que vai além do psicológico, eu te encorajo. Não os descarte como produto de pizza de noite ou de ansiedade acumulada. Ore sobre eles antes de levantar da cama. Escreva-os ao acordar, porque a mente descarta os detalhes dos sonhos com uma velocidade assustadora. Leve-os ao Senhor com uma pergunta honesta. Pai, há algo que tu queiras me dizer por meio disso? E seja paciente, porque a interpretação pode não vir imediatamente. Mas o Deus que fala em sonhos também é fiel para ensinar o seu servo a entender o que ele comunicou. Quero te levar agora para uma das parábolas mais amadas de toda a Escritura cristã, mas quero que você a veja com um ângulo que talvez nunca tenha contemplado antes, porque há nela um ensinamento sobre discernimento espiritual que raramente é destacado. Em Lucas 15, Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. O mais novo pediu a herança antecipada como se o pai já estivesse morto. Foi para um país distante, desperdiçou tudo na libertinagem e acabou tão miserável que chegou a invejar os porcos que alimentava. O mais velho ficou em casa, trabalhando, obedecendo, fazendo tudo certo por fora, mas por dentro carregando uma amargura que só veio à tona quando o irmão voltou e o pai ordenou uma festa. A maioria dos sermões sobre essa parábola foca no filho pródigo, no seu processo de arrependimento e na beleza da sua volta, ou no filho mais velho, na sua arrogância religiosa que não sabia celebrar a graça. Mas eu quero focar no pai, porque o pai desta parábola demonstra um discernimento espiritual extraordinário e sutilíssimo, que passa quase completamente despercebido em leituras apressadas. Lucas 15, versículo 20, descreve o momento do retorno. Quando ainda estava longe, seu pai o viu. Pense com cuidado nessa frase e no que ela implica. O filho ainda estava longe. Não tinha chegado à porta da casa, não tinha batido, não tinha dito uma palavra. A distância era grande o suficiente para que ninguém no interior da casa o reconhecesse de forma natural. Mas o pai o viu. E não apenas o viu, como diz o texto, foi movido de íntima compaixão, correu e lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. Isso significa que o pai estava olhando. Não ocasionalmente,
Estava em expectativa constante, com os olhos voltados para o horizonte, aguardando com uma certeza espiritual que transcendia a visão física e a probabilidade lógica. Quantas vezes esse filho havia prometido e voltado atrás? Nenhuma. Ele simplesmente tinha ido embora. Não havia garantia racional de que voltaria. Mas o pai sabia que voltaria. Havia algo no seu espírito que o mantinha esperando, vigiando, olhando para a estrada, com a certeza de quem não depende de evidências para crer. Esse é o discernimento que opera dentro do amor, dentro da oração intercessória, dentro da vigilância espiritual constante por aqueles que você ama. E quando o filho voltou, o pai não esperou explicações. Correu antes que o filho pudesse completar o discurso de arrependimento que havia cuidadosamente preparado e ensaiado durante toda a caminhada de volta, o pai já estava abraçando, já estava pedindo a melhor veste, o anel de autoridade e as sandálias que marcavam o status de filho e não de servo. O pai discerniu o estado do coração do filho antes que qualquer palavra explícita fosse dita. Esse é o discernimento operando no amor, não no julgamento. E há um segundo movimento de discernimento nessa parábola que muitos ignoram completamente. Quando o filho mais velho chegou e ouviu a música e a festa, ficou com raiva e não quis entrar. O pai saiu e o suplicou. E o filho mais velho finalmente descarregou tudo o que estava acumulado por dentro. Todos esses anos te sirvo e nunca transgrediste as tuas ordens, e nunca me deste nenhum cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E quando veio este teu filho que gastou a tua fazenda com meretrizes, mataste para ele o vitelo cevado. O pai respondeu com uma calma que só pode vir de quem enxerga o que está por trás das palavras. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tenho é teu. Essa calma não era indiferença, era o discernimento de um pai que já sabia o que estava no coração desse filho muito antes de essa raiva vir à superfície. E mesmo assim, em vez de expor e humilhar, ele escolheu explicar, acolher e restaurar. Esse é o dom de discernimento no seu uso mais nobre, não para julgar e separar, mas para compreender profundamente e amar com mais precisão do que seria possível sem ele. Efésios 6, versículo 12, é um versículo que eu considero um dos mais sérios e sobriamente importantes de toda a Escritura, e que os cristãos frequentemente leem sem deixar que o peso real das suas palavras chegue ao fundo do espírito. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo está dizendo algo de uma gravidade extraordinária para quem para e deixa as palavras entrarem de verdade. A batalha real não é com o que você vê. Não é com as pessoas que te magoam, não é com as circunstâncias que te oprimem, não é com o sistema que te rejeita. A batalha real é com entidades espirituais organizadas, hierarquizadas e estrategicamente posicionadas no mundo invisível, cujo objetivo principal é destruir o povo de Deus por dentro antes de fazê-lo por fora. E a maioria das pessoas sequer sabe que essa batalha existe, quanto mais como reconhecer os movimentos do inimigo dentro dela. E é exatamente por isso que o dom de discernimento é tão profundamente temido pelo inimigo. Porque quando você tem esse dom ativo e cultivado, você começa a enxergar o que ele não quer que seja visto. Você percebe quando uma situação que parece uma oportunidade é, na verdade, uma armadilha construída com cuidado por forças que você não vê. Você sente quando um relacionamento que parece abençoado está sendo usado como canal de entrada para algo que não é de Deus. Você reconhece quando uma voz que soa espiritual e edificante está carregando uma mensagem torta e envenenada nos detalhes que ninguém está checando.
Paulo, neste mesmo capítulo 6, descreve o equipamento espiritual que Deus dá ao seu povo para essa batalha invisível. Cada peça da armadura de Deus tem uma função específica e uma correspondência com os tipos de ataque do inimigo. Mas note especialmente uma das peças, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados. Não pedras pesadas que qualquer um vê vindo de longe, não socos que você sente quando chegam. Dardos. Projéteis finos, velozes, que são disparados de longe, que você frequentemente não percebe até que já estejam perto demais, já causando dano. E o escudo é levantado pela fé, que anda de mãos dadas com o discernimento. Porque é a fé que te faz levantar o escudo, mesmo quando você não vê o dardo ainda, mesmo quando tudo parece tranquilo, mesmo quando não há sinal óbvio de perigo. Quem tem discernimento espiritual ativo desenvolve essa capacidade de perceber quando os dardos estão sendo preparados para o disparo antes que eles sejam lançados. Percebe quando uma conversa casual está tentando semear uma dúvida específica sobre o caráter de Deus. Quando um pensamento que apareceu de repente na sua mente não veio de você e não veio de Deus. Quando um sentimento de condenação chegou de uma fonte que não é o Espírito Santo, que convence de pecado para trazer libertação, mas do acusador, que condena para paralisar. A ciência cognitiva identifica um fenômeno chamado viés de confirmação, que é a tendência natural da mente humana de aceitar como verdade o que é repetido com suficiente frequência e consistência, independentemente de ser verdadeiro de fato. O inimigo usa esse mecanismo de forma deliberada e precisa. Ele repete mentiras sobre a sua identidade, sobre a fidelidade de Deus, sobre o seu futuro, sobre o seu valor, até que essas mentiras comecem a parecer óbvias e até mesmo inevitáveis. Mas o discernimento espiritual rompe esse ciclo. Ele consegue identificar a origem de um pensamento ou sentimento antes que ele se instale como crença. Ele diz: espera, isso não veio de mim, isso não é de Deus. Isso é um dardo inflamado e eu não vou deixar que ele queime. Se você tem percebido em si mesmo a capacidade de identificar pensamentos que não são seus, de sentir quando o inimigo está tentando contaminar algo com uma mentira sutilmente embalada, de distinguir entre a convicção do Espírito Santo e a condenação do acusador, isso é discernimento. Não fuja disso por medo de parecer arrogante ou desequilibrado. Vista a armadura. Levante o escudo. Use o dom com humildade, com oração e com a consciência de que você não está lutando em nome próprio, mas em nome do Senhor dos Exércitos, que já venceu toda e qualquer batalha que você possa enfrentar. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João recebe uma visão do Cristo ressurreto em toda a sua glória exaltada. E a descrição que ele registra é uma das mais impactantes de toda a Bíblia. Cabelos brancos como lã, voz como o som de muitas águas, rosto como o sol quando brilha na sua força. E então, João descreve os olhos do Cristo glorificado com uma imagem que eu nunca consigo ler sem sentir um peso sagrado. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Não olhos gentis e azuis dos quadros românticos que decoram tantas casas cristãs. Não olhos tranquilos de um mestre que aceita tudo com serenidade infinita. Olhos que ardiam como chamas. Olhos que penetravam além das aparências, além das palavras bem ensaiadas, além das intenções declaradas, até o nível mais profundo e nu do ser humano. Olhos que não podiam ser enganados por performance religiosa. Olhos que viam o que nenhum ser humano poderia ver por conta própria. E então, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, esse mesmo Cristo, com olhos de fogo, dita cartas específicas para 7 igrejas reais da Ásia Menor.
E em cada uma dessas cartas, ele abre com uma declaração que revela o alcance do seu discernimento absoluto. Eu conheço as tuas obras. Não eu ouvi falar. Não me informaram. Não li nos relatórios de liderança. Eu conheço. É o discernimento perfeito e total do Senhor dos Senhores que enxerga com igual clareza o que acontece dentro e fora de cada comunidade, de cada coração, de cada culto cheio de fervência e de cada reunião fria e entediante. Para a igreja de Éfeso, ele diz algo que deveria encorajar profundamente quem tem o dom de discernimento. Sei que não podes suportar os maus, e que provaste os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Éfeso tinha o dom de discernimento funcionando com precisão. Conseguia distinguir os verdadeiros ministros de Deus dos que usavam o nome de Cristo para outros propósitos. Conseguia perceber quando alguém que se dizia enviado de Deus não era quem afirmava ser, mesmo quando a apresentação era convincente e a linguagem era impecavelmente religiosa. E Jesus a elogiou diretamente por isso. Não a repreendeu por ser crítica demais, não a chamou de paranoica, a elogiou. Porque o discernimento, quando operado em humildade e dependência do Espírito Santo, glorifica a Deus e protege o povo dele de lobos que entram vestidos com lã. Mas para a igreja de Laodiceia, o quadro é radicalmente diferente e perturbador na sua realidade. Ele diz: tu dizes, sou rico e enriqueci, e não tenho necessidade de coisa alguma, e não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia havia perdido completamente o discernimento espiritual. Estava cheia de auto-engano sofisticado. Confundia prosperidade material com aprovação divina. Confundia conforto espiritual com saúde espiritual. Via a abundância externa e interpretava como sinal de que estava tudo bem por dentro, quando, na verdade, estava completamente morta espiritualmente, sem perceber. E o Cristo de olhos de fogo, com amor que não disfarça a verdade, precisou dizer com toda a clareza: olha para o que você realmente é, não para o que você imagina ser. Porque apenas a verdade, por mais desconfortável que seja, pode te libertar do auto-engano que te mantém preso numa condição que você sequer reconhece como problema. Isso me diz algo poderoso sobre o dom de discernimento na sua dimensão mais ampla. Ele é, antes de qualquer outra coisa, um dom de verdade. A capacidade de ver as coisas como elas realmente são e não como gostaríamos que fossem ou como nos convém acreditar que são. E a verdade, mesmo quando chegam acompanhada de dor e de desconforto, é sempre infinitamente melhor do que a ilusão confortável que nos mantém dormindo enquanto o inimigo trabalha. Se os seus olhos espirituais têm essa capacidade de ver além da superfície, de perceber o que está por trás do que é apresentado, de distinguir o genuíno do performático, saiba que isso tem origem divina. Os olhos de fogo de Cristo habitam em você, por meio do seu Espírito. E o que ele enxerga, ele pode revelar ao seu servo fiel, para que você ore, proteja, interceda e ame com a precisão que apenas o discernimento de Deus torna possível. Se você chegou até aqui, eu preciso parar por um momento e te dizer algo do fundo do meu coração, com a honestidade e o carinho de quem está do seu lado nessa caminhada. Você é especial. Não estou dizendo isso como uma frase de efeito para encerrar um vídeo. Não estou sendo gentil apenas por educação. Estou dizendo isso porque eu sei, por experiência, o que acontece quando uma pessoa se senta diante de um estudo como esse e permanece até o final. Ela não está apenas consumindo conteúdo digital. Ela está buscando.
está com fome genuína da palavra, está com sede real da presença de Deus. E o próprio Jesus disse, com autoridade, que nada no mundo pode questionar: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você chegou até o fim deste estudo. Isso não é pequeno, não. Em dias de distração constante, de notificações que disputam a sua atenção a cada segundo, de vídeos curtos que prometem revelar tudo em 30 segundos e não entregam nada de substância, você ficou. Você ouviu. Você refletiu. Você permaneceu. Isso diz algo muito significativo sobre quem você é espiritualmente e sobre o que Deus está construindo dentro de você nesta temporada da sua vida. E para que eu possa saber os nomes dos escolhidos que estão chegando até o fim das minhas narrações, eu te peço que faça uma coisa muito especial agora. Comente a frase: "Eu tenho olhos para ver o que o mundo não enxerga". Escreva isso nos comentários deste vídeo. Não apenas como uma frase bonita para cumprir o ritual, mas como uma declaração de fé sobre a sua própria vida espiritual. Como um sim consciente para o Deus que te chamou para enxergar além do visível. Quando você escreve isso, você está declarando sobre a sua vida o que a palavra de Deus confirma: que o Espírito do Deus, que enxerga todas as coisas, habita em você e quer operar através de você. E por falar em permanecer e em fazer parte, eu preciso te perguntar diretamente: você está inscrito neste canal? Se por algum motivo você ainda não está, eu te peço que faça isso agora, antes de fechar este vídeo. Não é apenas apertar um botão. É abrir uma porta permanente para que a palavra de Deus continue chegando até a sua vida com regularidade e consistência. Cada vídeo que produzimos é feito com oração, com pesquisa bíblica cuidadosa, com amor genuíno pelo povo de Deus que está lá fora buscando algo real. E quando você se inscreve e ativa as notificações, você garante que essa palavra não vai passar longe da sua vida nos dias em que você mais vai precisar dela. Se você já está inscrito, quero que você sinta orgulho disso. Você escolheu ter um espaço regular de nutrição espiritual na sua rotina semanal. Você escolheu manter a chama acesa nos dias comuns, não apenas nas crises emergenciais, quando não há mais para onde correr. Você escolheu caminhar com a palavra, mesmo quando a vida não está em colapso. E isso é maturidade espiritual genuína. Isso é o sinal de alguém que não espera a madrugada mais escura para procurar a voz mansa e delicada de Deus. Existe também uma forma concreta de caminhar ainda mais perto deste trabalho e desta missão, tornando-se membro do canal. Por um pequeno investimento mensal, você passa a fazer parte de um grupo especial de pessoas que compreendem que conteúdo espiritual de qualidade tem um custo real de produção. Esse investimento não vai para superficialidades ou luxos. Vai diretamente para que mais estudos como esse continuem sendo produzidos, para que mais pessoas em cada canto deste país e do mundo encontrem a palavra de Deus quando buscarem no meio da madrugada, quando estiverem chorando sem saber por quê, quando precisarem de algo que os segure antes do abismo. Tornar-se membro é investir no reino de Deus com um gesto concreto que tem impacto real na vida de pessoas reais. E se você já é membro deste canal, que Deus te abençoe em dobro e em triplo por isso. Você é parte viva e indispensável desta missão. Continue vendo os vídeos deste canal. Mantenha-se aqui, neste espaço de comunhão e de ensino. Em cada novo estudo, há algo que Deus pode estar querendo te dizer especificamente para a temporada que você está vivendo. Não deixe a chama apagar. Não deixe a rotina engolir a sua fome espiritual. Você foi chamado para enxergar além do que o mundo enxerga. Então continue afiando esse dom. Continue orando. Continue estudando a palavra. Continue se posicionando diante do Senhor com humildade e expectativa.
E agora, antes de fecharmos juntos este estudo, eu te peço uma última coisa. Levanta as suas mãos onde você estiver neste momento. Pode estar no transporte público, na cozinha, preparando o jantar, no quarto antes de dormir, no trabalho em pausa, em qualquer lugar. Levanta as suas mãos e louva ao Senhor pelo dia de hoje. Agradece a Ele pela mensagem que Deus acabou de falar diretamente ao seu coração. Agradece pelo dom que Ele colocou em você. Agradece pelos olhos espirituais que Ele te deu para enxergar além do que o mundo vê. Ele é fiel, Ele é bom e Ele não terminou a obra que começou em você. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima mensagem.